Apesar do compliance não ser um assunto antigo, ele já vem sendo impactado pelas mudanças da quarta revolução industrial, que propõe a utilização de tecnologias da automação em processos diários, refletindo no aumento da produtividade e na eficiência das empresas. Dessa forma, o Compliance 4.0 sugere a renovação das práticas atuais, viabilizando a implementação de novas ferramentas tecnológicas, tornando os programas mais eficientes e práticos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ctrl I. Após uma breve pausa no mês de agosto, já retomamos o nosso cronograma. E como você deve ter percebido, a temática de hoje é Compliance 4.0. E para falar sobre esse assunto, temos dois convidados muito especiais no episódio de hoje. A doutora Cecília Romero, que é advogada e sócia fundadora do escritório C. Romero Advocacia, focado em governança e compliance, e o Nilo Bracini Pessano, diretor da Interact Advance. Sejam bem-vindos, doutora Cecília e Nilo. Espero que a gente possa trazer muitos assuntos relevantes hoje. É um prazer contar com a presença de vocês. E eu vou deixar esse espaço para que vocês possam se apresentar, falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Doutora Cecília, gostaria de começar? Claro, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Bianca, Nilo. É uma honra falar do Compliance 4.0 e falar também de governança corporativa e como as duas áreas estão tão interligadas. Eu comecei minha trajetória especificamente no Compliance logo na aprovação da Lei de Anticorrupção Brasileira, lá em 2013, no início de 2014. Fui alçada a uma grande investigação internacional de anticorrupção nos Estados Unidos. Fiquei nos Estados Unidos durante uns 6 anos da minha trajetória profissional. Fui diretora jurídica de compliance de uma empresa de tecnologia, até decidir empreender e ter o meu próprio escritório de advocacia focado em compliance e governança corporativa. Então, uma honra estar aqui falando com vocês. E muitas coisas que implemento hoje nos meus clientes, eu tive essa dor como também in-house, dentro de uma empresa de tecnologia. Então é muito legal como a vida faz um full circle, né? E a gente está aqui no podcast de tecnologia para a gente explicar como existem ferramentas no mercado que realmente ajudam vários departamentos jurídicos ou empresas que não têm departamento jurídico a se organizarem, a terem processos eficientes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso que eu sou apaixonada também. Legal. Então, agradeço também o convite aí, a Interact, né? Obrigado, Bianca. Então, obrigado aí por estar compartilhando esse podcast com a doutora Cecília, aí uma referência nesse tema, né? Então, é sempre um prazer a gente estar compartilhando conhecimento e coisas que vão agregar para os nossos clientes, né? A minha carreira, ela sempre foi na área de tecnologia da informação, né? Eu sou bacharel em ciências da computação, fiz uma especialização em gestão de projetos e um MBA em gestão, né? Então, essa é a minha formação. Trabalhei inicialmente numa empresa muito grande, uma multinacional, HP, né? Que todo mundo conhece. Após eu conduzir muitos projetos na área de tecnologia para vários clientes. E em 2008, eu tive o prazer de entrar na Interact para ajudar a desenvolver a metodologia de gestão de projetos. E em 2009, eu me tornei sócio da primeira unidade de negócio da Interact, que se denomina Interact Advance, no qual tem uma sócia e uma equipe de colegas. Como o tema do nosso podcast é compliance, né, e ferramentas para apoiar todos os processos de compliance, eu lembrei que quando eu fiz meu bacharelado, o meu tema do meu trabalho de conclusão já era voltado em ferramentas que eu nem imaginava que poderiam ser usadas para compliance, né? Eu trabalhei com Data Warehouse, Data Mining, temas que na época eram muito pouco explorados, né? E que atualmente estão muito em alta, né? Como a questão do Big Data, inteligência artificial, ferramentas de predição de dados, né, aprendizado de máquina, que é o Learning Machine, né? Então, nem imaginava que isso ia evoluir tanto e ajudar tanto nossos clientes nos processos de gestão como em compliance. Então, como vocês já puderam perceber pelas apresentações, é realmente um time de peso. Então, vamos começar
Esclarecendo um pouco, doutora Cecília, me ajuda a esclarecer para o pessoal o que é o Compliance 4.0 e qual a diferença entre esse e o Compliance que era utilizado até então? Legal, excelente pergunta. O Compliance 4.0 vem muito de um conceito de marketing de Philip Kotler, que acreditava que existia necessidade de ficar além do físico, né, do marketing integrar o digital com o físico. E no compliance também existe essa necessidade. Não adianta a gente implementar políticas, né, e ficam lindas essas políticas, mesmo utilizando o Visual Law, se for só no papel, se não existir processos tecnológicos, se não existir processos digitais que integrem aquela política à prática no dia a dia da empresa. E dando um exemplo de investigação, porque eu fui alçada, né, no início da minha carreira a uma grande investigação internacional de anticorrupção, de nada adianta eu definir várias palavras-chave para começar uma investigação se eu não tiver um software com tecnologia, com um componente de inteligência artificial para me ajudar na coleta de provas. Então, cada vez mais é necessária essa integração entre o físico e o digital também no compliance. E as políticas de compliance, elas precisam ir além do papel, né? Não adianta eu ter políticas lindas que também ninguém lê dentro da companhia. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro que o compliance passou por várias fases. Eu acho que a fase 1.0 talvez tenha sido ali no início da Lava Jato. A gente já está em outra fase, talvez o compliance migrou mais do foco de anticorrupção para um foco também em pessoas. E eu vejo muito essa integração também do compliance com o RH. Então, hoje em dia existe muita tecnologia que realmente tira do papel, né, para inglês ver o compliance, para realmente para a prática, para ajudar a empresa a ficar mais protegida, para ajudar também a empresa no controle, muitas vezes, de estoque, né? Isso também é a função do compliance. E vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, porque acho que muitas pessoas têm ainda a visão engessada assim, do compliance. Por isso que eu gosto tanto desse termo, Compliance 4.0. E esse é um conceito do marketing que é muito bem utilizado também para a área de compliance. E como tu percebe essas mudanças diante do cenário atual? A gente sabe que ultimamente tem sido uma revolução da informação, né? São muitas informações e a gente acaba tendo certa dificuldade para fazer essa gestão, para utilizar o compliance em relação a isso. Então, como tu percebe essas mudanças diante do cenário atual? Perfeito. É incrível, assim, como existem vários níveis e tipos de cliente, né? Eu vejo muito que empresas familiares, empresas, assim, de médio porte, que já passaram, assim, do faturamento de 10 milhões, muitas vezes, não conhecem software simples que pode ajudar no controle, por exemplo, do faturamento. Não conhece software de compliance, né? Que pode ajudar na verificação de antecedente dos colaboradores antes deles entrarem. Então, nesse nicho de mercado, eu vejo uma mudança muito grande, um olhar curioso. Olha, eu achei que compliance era uma área para uma multinacional, eu não sabia que se aplicava também a mim. E esse é um grande prazer que eu tenho no escritório. A gente tem muitas empresas familiares que a gente implementa não só o programa de integridade, as políticas necessárias, né, de acordo com a Lei de Anticorrupção Brasileira, mas a gente implementa também junto tecnologias que vão ajudar ali no dia a dia. Então, por exemplo, o varejo tem problema seríssimo de quebras operacionais. Então, você implementar software que vai ajustar o estoque, né, de forma tecnológica, que você não vai ficar mais na planilha Excel, você verificar os clientes que você está dando, né, a mercadoria antes de receber, fazer um background check nesses clientes, para ver se não são clientes que já entraram em recuperação judicial e depois não vão ter condições de pagar também por aquela mercadoria. Isso tudo é função do compliance, né? Isso tudo existe software e tecnologia para isso também. Então, eu tenho tido bons resultados nesses clientes de pequeno e médio porte, que se surpreenderam ao ver que compliance não é uma área só para uma multinacional ou para empresas que já passaram por problemas de corrupção. E Nilo, já que a gente está falando sobre software, conta pra gente como que tu tem percebido, né, em relação ao Interact Suite SA, esse movimento, né, da procura do compliance no mercado. Perfeito. A Interact, que este ano faz 25 anos, nasceu como uma ferramenta para a gestão da qualidade. Quero contextualizar um pouco isso para contar a história, porque na época as empresas buscavam muito a implementação das certificações da norma ISO, né? E no decorrer desses 25 anos, a nossa ferramenta foi evoluindo para um sistema de informação integrado com foco na governança corporativa, que tem tudo a ver com compliance, que possui como pilares principais
a gestão do planejamento estratégico, gestão do portfólio de projetos, automação de processos, gestão da qualidade, gestão da estratégia de pessoas e o GRC, que é o gerenciamento de riscos e compliance. Tudo isso integrado numa única ferramenta de gestão. A busca por ferramentas de compliance cresceu muito nos últimos 5 anos, em virtude de 2 fatores. O principal fator foi a evolução da gestão nas empresas para um modelo de governança corporativa, que exigiu uma profissionalização na gestão das empresas e processos de compliance e riscos muito bem gerenciados. Tudo isso é importante para que os sócios e investidores tenham a visibilidade, transparência e segurança em poder seguir investindo nessas empresas. Além disso, as organizações precisam cumprir normas, regulamentações e leis que, no caso de não serem cumpridas, podem gerar uma má reputação para a empresa e o pagamento de multas com valores financeiros muito altos, o que pode comprometer sua sustentabilidade. Muitas organizações também passam por auditorias externas, onde são avaliados os seus processos de gestões e o cumprimento dessas normas e regulamentações. Para que esses processos e as pessoas estejam bem alinhadas na empresa, é fundamental possuir um sistema de informação confiável, com foco nessas questões, que organize, automatize e gerencie esses processos. Entretanto, o que temos visto ainda é que muitas empresas possuem esses processos de forma manual, o que também gera uma vulnerabilidade muito grande e um risco para essas organizações. Um outro fator também que considero muito importante foi a questão do aumento da procura de sistemas de informação para a questão da política da privacidade de dados, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que hoje é um tema muito conhecido de todos nós. E é muito bacana você falar da LGPD, porque agora que começaram as multas, a NPD começou a aplicar as multas, de fato eu vejo uma correria dos clientes querendo se adequar. E para a LGPD, mais do que qualquer outra área, é muito necessário você ter um controle das informações que estão sendo circuladas, E vejo também muita falta de conhecimento nesse sentido. Ainda há uma visão de que tecnologia é caro, e não é mais caro hoje em dia. Então, acho que a gente também tem esse trabalho e esse papel de educar todos os nossos potenciais clientes e clientes de que a tecnologia hoje em dia é muito mais acessível do que era antes. E sem tecnologia você às vezes não consegue operar, ou corre um risco muito maior, considerando aí o volume de dados dependendo do tipo da empresa. Sem dúvida, sem dúvida. A gente está falando bastante de tecnologia e eu acho que isso pode ser considerado um dos desafios principais nessa área do compliance. Doutora Cecília, quais são os outros desafios enfrentados pelas empresas? E conta pra gente, ainda tem empresas que não aplicaram nada de compliance? Olha, vamos começar pela última pergunta. Infelizmente, sim. Tem muita empresa que está se escondendo do compliance até realmente sofrer uma punição, até sofrer uma multa. Ou acontece muito de acontecer um problema interno, Acontecem problemas internos dentro da companhia. Até outros problemas que não necessariamente estão relacionados à corrupção ou fraude, mas às vezes acontece um assédio, às vezes acontece com má conduta, desvio do código de ética. Então, isso acaba gerando a contratação do escritório de uma forma posterior, assim dizendo, quando aconteceu já o problema. Então, muitas empresas elas não implementam, ficam esperando acontecer algum problema, uma multa da NPD, e outras não, já são mais proativas. Vai depender muito da cabeça do fundador ou da fundadora, E se a empresa tiver um conselho de administração, já tiver uma governança elevada, aí normalmente essa pauta do compliance ela já entra de forma mais orgânica. Mas hoje eu vejo que o principal desafio é explicar que, primeiro, o compliance ele permanece vivo, em que pese a anulação dos acordos lenientes, E mostrar para as empresas que vale a pena investir em compliance não é custo, é um grande desafio, porque há uma sensação de impunidade,
né? É uma sensação, veja, mas se nem o governo está prestando mais atenção nisso, por que eu vou prestar atenção? E aí existem pesquisas no mercado, e existem pesquisas de que a reputação de uma companhia pode equivaler até 43% em um processo de valuation. Então, existem números que divulgam, que mostram o valor de uma boa reputação no mercado. Então, esse número, 43%, vale muito para empresas de tecnologia, por exemplo, que o valuation é muito alçado para frente. E outras empresas que não são empresas de tecnologia, a reputação pode ter um peso de até 34% em um processo de valuation, né? Então, para quem não sabe, processo de valuation, quando a empresa ela quer vender participação ou quer comprar outra empresa, faz um valuation, né, que é o valor de mercado daquela empresa. E a reputação, ela tem um valor intangível muito forte dentro disso tudo. E a reputação, se você não proteger o capital reputacional da sua empresa, esperar implementar o compliance só quando acontecer uma multa, é muito pior. Você tem uma perda financeira aí forte. Mas essa é uma área de militância, vamos dizer assim, né? Eu acho que vou ser desafiada pelos fundadores e fundadoras e sempre vou ter que explicar, ter esse papel educativo de demonstrar que compliance não deveria ser visto como custo, mas deveria ser visto como uma área de negócio, uma área estratégica para a companhia. E eu vejo também um compliance mais abrangente hoje em dia, né? Um compliance que também está integrando LGPD, ISG e todas as boas práticas dentro da companhia. Então, eu vejo essa migração também e como desafio, esse desafio de realmente educar de que não é um custo. Nilo, já que a tecnologia é um dos desafios também encontrados, nos ajuda a entender um pouco como que o Interact Suite SA e as soluções da Interact podem contribuir para o compliance das empresas. Perfeito. Dando continuidade ao que a doutora Cecília comentou, né, as coisas estão integradas, né, os processos de gestão estão integrados. Quando a gente fala de governança, né, a gente fala de melhoria de processos, a gente fala de transparência, a gente fala de LGPD, a gente fala de compliance, a gente fala de riscos, tudo isso está interligado, né? E o grande diferencial hoje do nosso sistema é que a gente possui um suite, né, com todas essas ferramentas integradas. Então, isso evita que o cliente tenha vários sistemas ou planilhas de controles, né, para fazer isso, né? Então, você tem numa única ferramenta de gestão, né, integrado LGPD, governança, compliance, risco, melhoria de processos, planejamento estratégico. Então, isso facilita muito, né, a gestão, a transparência, né, a própria evaluation das empresas, como a doutora Cecília falou, né, a transparência para os acionistas, para os investidores, né. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos como isso vem agregando na nossa ferramenta, né? Então, o primeiro seria o poder que a empresa tem, tendo uma ferramenta dessas, de poder mapear e gerenciar de forma eficiente os seus riscos estratégicos e operacionais, né? Toda companhia ela possui uma gama de riscos aí que podem estar expondo ela a vulnerabilidade de reputação, como a gente já falou, né? Não cumprir normas, a multas, né? A perdas financeiras. E quando eu faço um gerenciamento efetivo desses riscos, né? Eu tenho uma chance muito menor de poder que esses riscos se evidenciem, né? Inclusive, falando em questão de normas, LGPD, leis, né? A gente sabe que por mais controles que a gente tenha, sempre a empresa pode ter um ponto vulnerável nisso, né? E aí, quando alguma auditoria ou algum órgão fiscalizador ele vem na empresa, ele quer saber se esses processos estão sendo gerenciados, né? Porque se a empresa nunca gerenciou esses processos, nunca fez nada, aí a coisa é muito crítica, né? Então, provavelmente ela vai ser autuada, né? Com grande chance de autuação, mas se ela está fazendo, se ela consegue comprovar que está fazendo isso através de um sistema integrado, controlando seus processos, melhorando, divulgando isso para os seus colaboradores, né? Questões de corrupção, compliance, transparência, né? Tudo isso minimiza toda essa questão de multas, autuações, né? De forma muito grande, né?
Outra segunda questão é o poder que a ferramenta tem de automatizar todos aqueles processos críticos e essenciais que são da empresa e que hoje são executados de forma manual, né? A gente sabe que quando processos são executados de forma manual, a gente não tem uma confiabilidade e segurança. Por quê? Porque são feitos através de pessoas e a gente sabe que pessoas erram, pessoas falham, né? Então, quanto mais processos automatizados a gente tiver, mais confiança e segurança eu terei na execução desses processos. Por isso que muitas empresas hoje vêm procurando automatizar os seus processos, fazer robôs, né, de RPAs, que a gente chama, né, de automação desses processos, né, e precisa de uma ferramenta para isso. Um terceiro ponto é o poder de padronizar, né, de forma contínua os processos da organização, né, que vai permitir que desde a entrada do colaborador ele já tenha definido as melhores práticas que a organização busca, né, já está organizado isso num sistema. Também que todos os colaboradores possam evoluir de forma contínua na melhoria dos seus processos, podendo fazer revisões, evoluções em todos os processos aqueles que estão automatizados, né? Podendo também gerenciar continuamente os seus riscos, o cumprimento das normas, das regulamentações, tem um sistema que permite isso, né? Resumindo, todos trabalhando de forma contínua na melhoria dos seus processos, né? Só que quando eu não tenho um sistema, uma ferramenta que permita com que meus processos sejam atualizados, mudados de forma rápida e que eu consiga logo colocar esses processos em produção, eu fico muito dependente de software houses que venham a melhorar os seus produtos, adequar os seus produtos aos meus processos, ou a programadores, desenvolvedores internos que não dão conta da evolução dos processos. Então, nem software houses, nem programadores conseguem acompanhar a evolução e a melhoria dos processos. Quando eu tenho uma ferramenta de automação de processos, eu mesmo posso estar gerando versões novas desses processos de forma rápida, ágil e colocando eles em produção. Isso me dá um diferencial muito grande em relação aos meus concorrentes, porque eu consigo agir de forma rápida, né? Uma outra Um outro item importante é que a ferramenta ela possui várias análises gerenciais de dados, né, que permitem que gestores e lideranças possam analisar todos esses dados e corrigir rumos e tomar as melhores decisões, né? E o nosso sistema ele cresceu, né, incorporando dentro dele as melhores metodologias e práticas da gestão corporativa, de compliance, riscos, né, citando algumas delas, OKR, BSC, PMI, Scrum, BPM, né, toda a família das ISO, das certificações ISO, dentro de risco, a metodologia COSO, ISO 31000, Kanban, enfim, inúmeras ferramentas de análise de causa raiz, e tudo isso está incorporado dentro do sistema. E no ano passado, nós lançamos a versão 10 do sistema, onde já incorporou várias ferramentas de inteligência artificial. Hoje se fala muito, né, da IA, inteligência artificial, e isso nós já temos no sistema. Por exemplo, a gente consegue, dentro do sistema, sugerir um processo com base apenas no nome dele, né? Se eu entrar com o nome e a descrição do processo, o sistema já sugere o desenho, a modelagem desse processo. Sugere também atividades e alterações desses processos conforme eu vou alterando, né? O sistema também, através da inteligência artificial, ele pode sugerir os melhores indicadores para esses processos, as melhores ações para um plano de ação, as ações que eu devo tomar para melhorar os objetivos, e isso vem de forma proativa com a tecnologia da inteligência artificial. Então, todas essas ferramentas juntos dentro do sistema dão um ganho muito grande para todos esses processos de governança e compliance.
E eu vejo que a empresa, com a ferramenta, ela ganha um potencial muito grande, um diferencial em relação ao mercado e os seus concorrentes. Doutora Cecília, a gente também viu o caso que tu comentou, né? Que tem muitas empresas familiares e não só empresas grandes que também precisam do compliance. Existe algum tipo de empresa que o compliance não se aplica? Não, todas as empresas. Olha, inclusive no meu próprio escritório, ele se aplica. Porque tudo que eu implemento nos meus clientes, eu também tenho que ser a primeira a implementar, né, dentro de casa. Então, recentemente, mesmo o escritório só tem 1 ano, o escritório ainda tem menos de 10 colaboradores e a gente já implementou o manual de conduta ética. Então, é bem importante assim que a gente tenha, pelo menos, independente do número de colaboradores, de qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa, você tenha no mínimo de tecnologia. Então, antes de eu contratar alguém, eu mesmo tenho que fazer um background check. O que é um background check? É a verificação de antecedentes. Então, é ter um software que, com o CPF do candidato que você está entrevistando, você consiga ver se tem algum antecedente criminal, se a pessoa realmente ela está apta para aquela vaga, né? E não tem nenhum tipo de processo que possa impedir isso. E isso é legal, tá, gente? Inclusive, como parte da entrevista, você avisa que está querendo o CPF da pessoa para fazer essa verificação de antecedente. Então, esse é o mínimo, por exemplo, no nosso próprio escritório de advocacia a gente tem isso. E eu quero mais e mais ferramentas. Esse ano eu estava comentando isso para o pessoal, que eu quero mais ferramentas de gestão também, de RP, porque o negócio vai crescendo, cada vez é mais necessário a gente ter isso orgânico, compliance realmente protegendo a empresa, o escritório de advocacia, o negócio que for, e também dando velocidade. O Nilo estava falando e eu lembrei uma dor de todos os negócios, independente do tamanho dele, que é o processo de onboarding. O que é isso? Quando entra um novo colaborador, você tem um pacote de documentos necessários que aquele colaborador precisa assinar, precisa estar ciente, então precisa de treinamento. Então, no compliance, por exemplo, quando qualquer pessoa entra, ela tem que receber um manual de conduta ética, né, que é a bíblia do compliance, que é ali as diretrizes do que deve fazer, o que não pode fazer. O colaborador tem que receber também um termo de ciência, se ele está recebendo um equipamento do escritório, de que aquele equipamento ele é do escritório, precisa ser devolvido para o escritório e que também está sujeito a monitoramento. Também tem que assinar um termo de autorização do uso de imagem, né, de acordo com a LGPD. Então, eu já falei de 3 documentos diferentes e eu vejo que muitas empresas, elas realmente fazem isso de forma manual e acaba que existem gaps, né? Acaba que jogam isso para o RH tem milhões de coisas para fazer, então pega a assinatura de um documento, mas não pega do outro, não sabe com quem está, não sabe para onde que foi também arquivado aquilo tudo. Às vezes, muitas empresas, né, com benefício aí de plataformas de assinatura eletrônica, contam com aquela plataforma de assinatura eletrônica para arquivar, né, todos os documentos. Então, eu vi na prática, assim, antes de empreender, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, e mesmo na empresa de tecnologia, às vezes faltava ferramentas digitais que organizassem o processo de onboarding. E aí está uma dica aí valiosa para você que está nos assistindo. Contrate tecnologia, contrate o software da Interact, porque esse processo de onboarding, quanto mais padronizado e rápido ele for, mais você tem o resultado também que você espera. E o colaborador não fica perdido também, porque é muito delicado o colaborador já ter 1 ano de casa e receber depois de 1 ano o código de ética e conduta, né? Você fica totalmente sem nenhum tipo de engajamento, sem nenhum tipo de base, né, para aplicar qualquer medida disciplinar. E acho que é isso. Eu vejo muito essa necessidade do onboarding assim, organizado. E eu acho que isso é uma dor de qualquer negócio. E por isso que eu realmente defendo que o compliance é necessário em todos os negócios, inclusive no meu. E eu acho que todo mundo tem que... E se beneficia muito assim, de implementar o compliance raiz, né? O 4.0, integrando o físico com o digital. Até porque, né, não adianta fazer a assinatura do documento e ele acabar se perdendo, né? A gestão da documentação também é uma parte muito importante. Sim, eu queria complementar também, porque a gente está muito alinhado em relação a isso, né, com a doutora Cecília, o escritório dela, apesar de a gente não ter combinado nada, mas a gente está muito alinhado, porque nós aqui da Interact também usamos a nossa ferramenta em todos os nossos processos, né?
Isso é uma coisa que também me chamou a atenção quando eu entrei na Interact em 2008. A ferramenta já era usada nos processos de gestão e até hoje a gente utiliza em todos os nossos processos, porque a gente é muito consciente da importância da ferramenta, da utilização, né? Então, a gente tem comitê de compliance, a gente tem comitê de ética, a gente tem política de compliance, a gente tem política de LGPD, a gente tem questionário de LGPD, né? A gente tem todos esses processos implementados e utilizando a nossa ferramenta dentro da Interact. Então, isso aí é muito bom porque a gente acredita no que a gente vende, porque para nós funciona muito bem, né? Além da gente ver o benefício dos nossos clientes, para nós faz um diferencial muito grande. Então, para a gente ir encerrando, doutora Cecília, quais as dicas que tu dá para as empresas que estão nos assistindo agora, que desejam melhorar o seu compliance, né? Chegar no compliance 4.0? Excelente pergunta. Não espere amanhã, porque é muito delicado a empresa esperar uma multa para realmente aplicar o compliance, ou pior, esperar que realmente tenha passado por uma fraude de milhões para se conscientizar da importância do tema. Então, quanto mais cedo, mais orgânico for a implementação, mais benefícios ela trará. E eu falo como empresária, né? Acima de tudo, mais do que advogada e vendedora, eu sou empresária também, né? E até falando um pouquinho mais de mim, além do escritório de advocacia C. Romero Advocacia, eu tenho uma empresa focada em SG que se chama Be Right Brasil. Então, realmente, como empresária, eu posso falar e me colocar também do outro lado. E eu realmente afirmo que quanto mais cedo implementar o compliance e começar, né? Começa com a verificação de antecedentes. Começa pelo começo, né? Começa com o código de ética e conduta. Começa com base, começa com a implementação da LGPD. Começa, né? Não importa o tamanho da empresa, né? Mas você tem que começar, dar o start, porque isso vai alavancar a reputação da companhia, isso vai mostrar que você está realmente antenado, né, com as práticas de governança, com as boas práticas de mercado. Isso vai atrair investidores também, né? E eu vou além. Os investidores, eles não querem perder tempo. Então, quanto mais rápido, mais organizado você for, souber onde estão seus documentos societários, estiver organizado, souber onde estão seus documentos de LGPD e como você faz a gestão, os investidores também ficam de olho, né? E isso aumenta o valuation da sua companhia. Então, comece, não espere um mundo perfeito, porque o mundo perfeito não existe, não espere ter, às vezes, um comitê, porque também, se a gente esperar sempre um cenário perfeito para começar, a gente não começa. Então, e conte aí com a C. Romero Advocacia para a implementação do Compliance 4.0, programa de integridade de ponta a ponta, desde a fábrica até também a sede corporativa. E Nilo, se o pessoal de casa quiser conferir alguns cases de sucesso da Interact, onde a gente pode encontrar? Então, temos cases de clientes de referência, tanto na área da indústria, saúde, seguros, financeira, governamental e serviços, né? Temos cases em todos esses segmentos aí. Por questões de ética e compliance, como o tema é esse, né? A gente não pode divulgar aqui nomes de clientes, muitos estão no nosso site ali, em cases que a gente fala, e também estamos à disposição para apresentar para alguns clientes, demonstrar o sistema, apresentar esses modelos, né, de forma genérica, né, para a empresa ver como ela pode gerenciar todos esses processos de forma rápida, eficiente, ágil, né, integrada, e que vai facilitar e dar ganhos muito grandes na organização. Eu vejo que no mercado de compliance, os parceiros são fundamentais. E eu vejo, assim, que ninguém cresce sozinho e um programa de integridade, um programa de compliance, ele precisa contar com essa parceria. Então, eu realmente, assim, quando eu gosto de um parceiro, eu aposto, então estou aqui por conta disso. E eu acho que quem está nos assistindo também tem que levar isso em consideração. Ao contratar um escritório de advocacia, verifique se esse escritório ele também propõe soluções que vão além do papel, né? Porque nós, advogados, podemos escrever coisas lindíssimas, mas a gente sabe que, na realidade, assim, e se for uma realidade de uma indústria fabril, esses colaboradores que nem têm computador, que estão ali na fábrica, não vão ler a política, né? Então,
não querendo vender meu peixe, mas já vendendo, vocês têm que procurar também escritórios que vão além do papel, né? Que tenham parceiros confiáveis, que implemente tecnologia junto, porque é preciso realmente fazer um trabalho de ponta a ponta e unir o físico com o digital. Então a gente vai encerrando mais um episódio do podcast. Eu agradeço imensamente ao Nilo e à doutora Cecília, que sem dúvidas trouxeram insights muito relevantes e muito importantes para todas as empresas que estão aí nos assistindo. Sem dúvidas vocês têm muito tema de casa e podem contar com a gente para isso. Eu aproveito também esse momento para deixar, né, que a doutora Cecília e o Nilo compartilhem com a gente as suas redes sociais, para caso o público ainda tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato. Compartilhem com a gente, pessoal, se vocês têm algum canal de contato, Instagram, LinkedIn, podem ficar à vontade. Olha, eu amo redes sociais, minha família tem até puxado minha orelha, porque eu estou sempre no celular. Me adicione no LinkedIn, o escritório é C Romero Advocacia, C.Romero Advocacia. O meu LinkedIn pessoal é Cecília Romero, bem fácil de achar. O Instagram, que eu amo também, é Cecília_Romero ADV. E o Instagram do escritório é c.romero_advocacia. Somos bem ativos aí em todas as redes sociais. E é isso. Legal, eu agradeço a doutora Cecília, agradeço a Bianca e espero que a gente tenha contribuído aí com esse podcast para acrescentar aí nos clientes informações da gestão, coisas importantes que possam agregar e melhorar todos os processos das organizações. O nosso site, né, interactsolutions.com, né, tem todas as nossas informações, tem o LinkedIn da Interact Advance, que é a unidade que que eu sou sócio, né? Então, Interact Advance, vão procurar no LinkedIn, vocês vão achar, e também tem o meu nome no LinkedIn, e tem um e-mail que cai sempre para nós aqui, que é o advance@interact.com.br, né? Qualquer dúvida, entre em contato, estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. E como o Nilo disse, se vocês quiserem saber mais informações sobre o compliance e as soluções da Interact, pode acessar nosso site www.interactsolutions.com. Lembre de seguir a gente também nas redes sociais, através do Instagram e do LinkedIn, pelo @interactsolutions. E não esquece de ativar as notificações aqui no nosso canal do YouTube, para não perder nada. Até mais!